Olá, eu sou o Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre a Beyoncé. Essa talvez seja a sua cantora preferida, mais amada, né? E longe de mim fazer um vídeo aqui para falar mal dela, né? De forma alguma. Não se trata disso. Mas hoje eu vou trazer algumas ponderações que talvez possam te ajudar a entender o que seja o mundo espiritual por detrás das músicas da Beyoncé. Por que mundo espiritual? É isso mesmo, mundo espiritual. Música é, em primeiro lugar, uma experiência espiritual disfarçada de entretenimento para sua alma. E quando você está ouvindo música, goste você ou não desse termo que eu acabei de usar, né, concorde ou não com isso, a grande verdade é que quando você ouve uma música, você imediatamente submerge em um ambiente espiritual, embebecido com os atributos espirituais que refletem aquilo que está no coração do cantor que você ama. Então, tudo o que você sente e que brota na sua alma quando você ouve aquela música, quando você escuta aquele artista que você tanto ama, primeiro nasceu no reino do espírito e depois no coração do seu artista. Todo esse conteúdo é armazenado no seu cérebro para sempre e impresso na sua alma. E essa informação tem o poder de controlar a sua mente, de manipular as suas emoções e comportamentos e causar um impacto que pode ser, em muitos casos, devastador. Como eu sei isso? Não só eu vivi na pele o que eu estou te falando, e um dia eu percebi que não era só música. Tinha que ter algo mais e eu fui investigar. Não tem nada a ver com teoria de conspiração. Aliás, eu explico exatamente esse aspecto no mundo espiritual no meu livro Música e Mistério, que eu escrevi e que está disponível para venda online. Quero convidar você a visitar o site que está aqui embaixo na tela. E se você quiser, você pode baixar o e-book gratuito e ler e entender só nesses 2 capítulos que estão disponíveis o que é essa enormidade desse ambiente espiritual que existe em música. E para você que está no Brasil, talvez, entra na loja porque tem um preço especial para você comprar o livro, tá bom? Se tem alguém que sabe muito bem o que significa mundo espiritual em música, essa é a Beyoncé. E por que eu falo isso? Porque eu tenho que voltar às suas origens, principalmente em se tratando das suas origens, que muito provavelmente foi o que originou essas lágrimas que a gente vê nessa entrevista dela. Dá uma olhadinha. God is real and God lives inside of me. E isso eu acho particularmente muito lindo no ser humano, eu acho muito lindo no relacionamento com Deus, né? E a gente vê a raiz disso na história da vida dela. E é exatamente por essa razão que eu jamais poderia começar esse vídeo sem reconhecer que ela teve suas origens na igreja evangélica aqui nos Estados Unidos. E é óbvio e é inequívoco que Deus presenteou a Beyoncé com um dom especial, um talento magnífico que tinha um propósito específico. Tira o preconceito da frente. Eu não sou pastor, não quero te convencer a nada, não quero que você se torne evangélico. Isso é um problema seu, é você com Deus. O que você faz com a tua vida espiritual não tem nada a ver com isso. Mas esse vídeo é um alerta para você e eu quero trazer você a entender o que significa esse aspecto espiritual, principalmente por trás da música da Beyoncé. E falando nisso, Beyoncé Giselle Knowles é hoje uma das artistas mais influentes e bem-sucedidas da música contemporânea. Nascida em uma família de classe média no dia 4 de setembro de 1981. E, aliás, esse vídeo está sendo gravado no dia do seu aniversário. E desde muito jovem, né, ela mostrou um talento natural para a música, né? E isso muito rapidamente se tornou evidente para sua família e para os amigos mais próximos. Ela cresceu em um ambiente que valorizava a música e a espiritualidade. Seu pai, Mr. Matthew Knowles, era um executivo de vendas, e enquanto a sua mãe, Tina Knowles,
era estilista e dona de um salão de beleza. Essa mistura de empreendedorismo e criatividade dentro da sua família deu a Beyoncé uma base sólida para desenvolver suas habilidades artísticas. Ela foi criada na Igreja Metodista United St. John, em Houston, um ambiente que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da sua carreira. A igreja não era apenas um lugar de adoração, mas também um centro de comunidade e expressão artística. Como é muito comum dentro das igrejas evangélicas, né, muitas crianças na sua tenra idade eram incentivadas ou ainda são incentivadas a participarem do coral da igreja. E foi nessa igreja, no coral dessa igreja, que Beyoncé deu os seus primeiros passos na música. Foi nesse contexto que ficou absolutamente claro para todos ao seu redor que ela tinha um dom mais do que especial. A música gospel foi a primeira escola dela, né? No coral ali na igreja, ela aprendeu a importância da harmonia, do ritmo, da expressão emocional na música. Ela também aprendeu a importância da disciplina e da prática, dos ensaios, né? O coral da igreja não era apenas um passatempo, mas era um compromisso sério que exigia dedicação e trabalho duro. Quem participa de coral entende exatamente o que eu estou falando, né? As canções de louvor e adoração que ela cantava na igreja não só deram a ela uma base técnica vocal sólida, mas também inspiraram ela a sempre buscar uma conexão emocional profunda em sua música. Mas a influência na igreja da vida de Beyoncé não se limitava à música, né? A espiritualidade, os valores que ela aprendeu lá continuaram a guiar a vida dela ao longo de sua carreira. Nos anos seguintes, Beyoncé começou a participar de competições de talentos em Houston. E essas competições foram uma plataforma importante para que ela pudesse mostrar o seu talento além das paredes da igreja, né? Em pouco tempo ela começou a ganhar prêmios e a chamar a atenção de pessoas influentes na indústria de música. Mesmo com todo o reconhecimento que começou a receber, Beyoncé nunca se esqueceu das suas raízes, né? O gospel continuou a ser uma influência importante na sua música, seja em suas escolhas melódicas, na forma como abordava as letras ou na maneira como ela se conectava emocionalmente com o seu público. Então toda essa introdução que eu fiz, ela tem apenas um objetivo, de evidenciar que sim, que Beyoncé tem um sólido fundamento em música na igreja. Sim, que Beyoncé é alguém que viveu, respirou e conhece exatamente o que significa o mundo espiritual associado à música e o poder que isso significa. Sim, Beyoncé sabe e entende o que significa o impacto da música que ela produz na sua audiência e o uso, como utilizar o talento que ela tem. Sim, Beyoncé cantou na sua infância para o Senhor, para Jesus Cristo, como salvador dos pecados da humanidade. E sabe por que eu posso ter a certeza em afirmar isso que eu estou falando para você? Essa é a formação mandatória na vasta maioria das igrejas cristãs para aqueles que querem participar do que dentro da fé cristã se chama o grupo de louvor e adoração a Deus, utilizando música. E a igreja metodista, na qual ela cresceu, né, tem uma tradição musical rica que está profundamente ligada aos seus valores espirituais e teológicos. Ou seja, a música, dentro desse contexto de quem participa ali, é ligada diretamente ao reino do Espírito, no louvor e adoração ao Criador dos céus e da terra e a Jesus Cristo, seu Filho. Utilizei uma linguagem que eu chamo de evangeliquez, que os crentes utilizam, né? Mas deixa eu traduzir isso para uma linguagem mais simples para você. Na fé cristã, qualquer pessoa sabe e entende que a música é parte de um contexto de culto exclusivo para Deus. Ninguém mais, além dos três,
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ninguém além desses três é digno de receber qualquer honra. Ninguém. É importante notar que aconteceu com Beyoncé um fenômeno interessante do artista deixar o gospel para usar o seu talento natural, que aliás, diga-se de passagem, natural coisa nenhuma, né? Foi dado por Deus. Mas tudo bem, esses artistas eles decidem usar esse talento, que antes era utilizado para o culto e louvor e adoração à pessoa de Deus, e eles decidem utilizar esse talento para explorar as oportunidades que existem na indústria da música secular. E deixa eu te explicar exatamente o que esse termo música secular significa sob a ótica cristã, né? E não com isso querendo dar uma conotação de ser algo pejorativo, né? Mas na verdade é um termo que engloba as músicas que são músicas que não prestam culto à Trindade, como eu expliquei ainda há pouco, né? A pessoa do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E eu sei que alguns podem falar, Márcio, você está de brincadeira comigo, porque o gospel de hoje fugiu muito desse princípio e não mais exalta a pessoa de Deus, mas exalta o ego humano. Mas olha só, eu não quero entrar nessa vertente de discussão, porque o ponto é, existe uma música chamada gospel, música cristã, uma música que cultua Deus, uma música secular. O que a Beyoncé fez saiu desse ponto e veio para esse ponto. E segundo o que alguns acreditam, ela não com isso abandonou a sua fé cristã. Ela simplesmente passou a explorar o seu talento dentro de um outro contexto. É isso. E para muitos isso é uma traição, vamos assim dizer, um termo a ser usado. E eu não vou usar esse termo porque não me cabe a mim julgar a pessoa dela e não é o propósito desse vídeo, mas eu estou expondo um fato que acontece, tá? Mas veja, assim como alguns outros grandes artistas atravessaram essa ponte, né, vamos assim dizer, entre o gospel e o secular, como por exemplo Elvis Presley, Whitney Houston, Aretha Franklin, Katy Perry, Mariah Carey, Tina Turner, Usher, Diana Ross, Marvin Gaye, Lionel Richie e tantos outros, né? E o mesmo fenômeno de atravessar essa ponte aconteceu com ela. Ponte de transição se chamou Destiny's Child e foi um grupo vocal que fez muito sucesso nos anos 90, aliás, um nome bastante sugestivo, né? Filhas do Destino. E foi nesse grupo que a cantora vislumbrou as glórias de um sucesso mundial com as músicas que misturavam R&B, pop e hip hop. E durante essa fase, embora a música do grupo fosse primariamente secular, ou seja, não glorificavam e não prestavam cultos a Deus, né, ainda havia uma influência espiritual nos temas de empoderamento e resiliência. E algumas dessas músicas claramente se vê uma influência gospel, como por exemplo a música chamada Survivor, que inclui uma frase que diz I'm not going to compromise my Christianity, que significa eu não vou comprometer o meu cristianismo. Numa letra clara que faz alusão ao empoderamento feminino após a libertação de um relacionamento abusivo. E particularmente eu acho isso sensacional, esse tipo de mensagem e o conteúdo que está embutido nessa música, nesse tipo de música, mesmo sendo uma música secular. Por quê? Porque ela passa uma mensagem positiva. Outra música maravilhosa desse mesmo álbum é uma chamada Stand Up for Love, que eu particularmente considero uma obra-prima. Por quê? Primeiro porque foi escrita pelo mestre David Foster, que é um grande maestro, compositor e arranjador, muito embora tenha uma vida destruída, como mostra o documentário da vida dele no Netflix. Quem quiser assistir, assista. E ele foi inspirado para escrever essa música em favor de alertar para o problema das crianças e famílias pobres que recebem fundos de organizações de caridade. E o Destiny's Child abraçou essa causa e elas cantaram essa música nesse álbum. E embora não sejam músicas gospels, ou seja, não sejam músicas que louvam a pessoa do Criador, elas carregam mensagens de esperança, força, superação, refletindo a influência gospel que Beyoncé tem, sempre teve, e por isso
E, sinceramente falando, eu aplaudo essa iniciativa. Eu fiz algo semelhante no Nepal em 2019 e eu vou trazer aqui no canal muito em breve esse projeto que eu fiz lá no Nepal. Mas voltando ao assunto, o visual altamente erótico das danças e clipes desse grupo e algumas letras de algumas dessas músicas obviamente já mostravam que a menina recatada da igreja lá de Houston cresceu e sabia muito bem o que estava fazendo e para onde queria levar a sua carreira. E no ano de 2001, as 3 cantoras do Destiny's Child resolveram gravar os seus álbuns solos individuais, fazendo então um hiato artístico do grupo, né? A Beyoncé grava o primeiro álbum chamado Dangerous in Love, que significa perigosamente em amor, no ano de 2003, né? E suas músicas claramente fazem uma alusão a um suposto relacionamento com o rapper Jay-Z. Esse álbum foi um sucesso de vendas com cerca de 317 mil cópias na primeira semana de lançamento e no 46º Grammy em 2004, esse álbum especificamente ganhou 5 Grammys. Em 2011, esse álbum foi reconhecidamente um sucesso estrondoso, com vendas acima de 11 milhões de cópias, né? A principal música desse álbum se chama Crazy in Love, ou Louca por Amor, em Amor, né? E tem a participação de quem seria o seu futuro marido, Jay-Z. Aliás, eu fiz um vídeo sobre ele nessa série mostrando as inúmeras evidências sobre satanismo na sua música. Então, quem assistiu aquele vídeo sabe exatamente onde Beyoncé está se metendo nesse momento e com quem ela está se metendo dentro da indústria da música e suas correlações com o mundo do que se conhece como o Illuminati, em nome de um amor e uma carreira. Curiosamente, é a partir desse momento que a história espiritual da música de Beyoncé começa a gradualmente se distanciar ainda mais dos valores e princípios que ela aprendeu lá na igreja metodista em Houston. E o porquê que eu falo isso? Porque a partir desse momento a Beyoncé começa a incorporar simbolismos místicos, esotéricos e espirituais em sua obra, especialmente em seus videoclipes, performances ao vivo e arte visual. Esses símbolos são frequentemente interpretados de várias maneiras. O uso desses símbolos tem gerado tanto admiração por alguns, quanto controvérsias por outros. Referências ao Antigo Egito. Beyoncé frequentemente faz referência à iconografia do Egito antigo em sua estética, em performance como, por exemplo, a do Festival Coachella em 2018, onde ela usou trajes e acessórios inspirados em faraós e deuses egípcios. O Egito Antigo é frequentemente associado a mistérios espirituais e a sabedoria esotérica, e a escolha de Beyoncé de incorporar esses elementos pode ser vista como uma forma de conectar-se a uma tradição de poder e divindade feminina. Lembra que eu falei sobre empoderamento feminino? Aqui isso toma uma outra dimensão, uma dimensão espiritual ainda mais pesada. A Bíblia nos ensina que os deuses egípcios eram representações espirituais de castas demoníacas que representavam os elementos da natureza dentro do culto e dentro do paganismo dos deuses daquela religião no Egito. Lemos inclusive no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 12, que o próprio Deus diz que traria juízo sobre os deuses do Egito, como forma de libertar o seu povo das garras de Faraó, que como entidade é representado pela pessoa do próprio Satanás. Tá, Márcio, e daí? O que isso tem a ver com a Beyoncé? Muito bem, deixa eu te explicar. É preciso trazer um pouco da história de um camarada chamado Aleister Crowley dentro desse contexto, para que você entenda o que significa a egiptologia dentro da música dessa cantora. E é simples, mas talvez você não conheça e eu vou me dispor aqui a descortinar para você. É preciso que eu explique um pouco sobre a história de Aleister Crowley, que recebeu no Egito de uma entidade espiritual chamada Aiwass o livro da lei,
que mais tarde se tornaria a base das principais filosofias ocultistas, como o Telema, por exemplo, dos quais o Jay-Z, marido dela, não é somente um adepto, mas um altíssimo líder dentro dessa filosofia. E olha só, esse aqui é o livro da lei, tá vendo? Isso aqui que foi revelado, um pouco diferente da revelação do Criador dos céus e da terra, que revelou ao homem a sua palavra. Agora, olha, por exemplo, essa foto do Jay-Z, que ele estampa na frente uma frase que é o cerne do telema: faze o que tu queres, amor sobre a vontade. Crowley enfatizou que um dos principais preceitos do livro da lei é a emancipação da humanidade de todas as suas limitações. Ele viu o livro da lei não somente como uma introdução de uma nova religião, mas também uma nova cosmologia, filosofia e ética de vida. Talvez você não saiba, mas existem alguns expoentes da cultura no Brasil, como por exemplo o senhor Paulo Coelho, escritor, outro artista da música já falecido Raul Seixas, eram adeptos ao telema de Aleister Crowley. E usando esses princípios esotéricos e ocultistas, Beyoncé cria ao redor de sua música uma poderosa egrégora, que é um sistema de pensamento que enfeitiça sua audiência a cultivar a sua diva, que do latim significa sua deusa, né? E seus fãs almejam, sonham em se tornar como ela, em dançar como ela, em se vestir como ela, querem imitar a sua beleza, as suas roupas, a maneira de pensar, de agir, de gesticular, de andar, ou seja, ela se torna um ídolo dentro dessa egrégora. Mas o que significa uma egrégora? Para isso eu quero ler nesse livro chamado Egrégoras, né? Que é um livro esotérico que eu não recomendo você ler. Eu estou lendo porque eu estudo esse assunto para trazer para você conhecimento e despertamento. E esse livro eu quero ler o que existe aqui na página 5, que o autor explica de maneira inequívoca o que significa uma egrégora. Eu vou ler para você e traduzir aqui. Abre aspas. Existe um conceito oculto de egrégora, um termo derivado da palavra grega para observador. É usado para uma entidade imaterial que observa ou preside algum assunto ou coletividade terrestre. O ponto importante é que uma egrégora é aumentada pela crença humana, ritual e especificamente por um sacrifício. Se for suficientemente nutrida por tais energias, que energias? A crença humana, o ritual ou um sacrifício, né? A egrégora pode assumir uma vida própria e parecer uma divindade pessoal independente com um poder limitado em nome de seus devotos e um apetite ilimitado por mais devoção. Acredita-se então que seja um deus ou deusa imortal, ou um anjo, ou um demônio. Egrégora é uma forma coletiva de se pensar que é inserida na sua mente e que você aceita. E nesse caso, essa forma de pensar é inserida na sua mente através da música. Lembra que eu te falei no início desse vídeo que música era uma experiência espiritual em primeiro plano, antes dela ser um entretenimento para sua alma, e depois ela era disfarçada de entretenimento para sua alma. Por quê? Porque ela infunde em você, dentro de uma egrégora, o conceito que existe por detrás no mundo espiritual, dentro dessa egrégora. Ou seja, uma egrégora controla a sua mente. Talvez seja por isso que a Beyoncé tenha começado o show da sua turnê The Renaissance com a famosa frase do Jim Morrison, vocalista também ocultista do The Doors, que falou essa frase. Dá uma olhada nesse vídeo que abre a turnê. Percebe que logo no início esse círculo que vai se desenhando na tela, ele forma um olho gigantesco. Esse olho remonta simbolicamente à entidade que tudo vê, que é Horus, que eu ensinei no vídeo do Jay-Z, que preside a egrégora que Beyoncé representa.
Agora dá uma olhadinha que conforme esse vídeo vai avançando, um olho enorme é formado na tela. Agora presta muita atenção na frase que aparece no telão. Olha bem o que está escrito aí. E diz o seguinte: quem controla a mídia, controla a mente. Aí mais na frente nesse vídeo, o que era um olho gigante se transforma em um planeta, dando a conotação de ser algo em uma dimensão diferente da nossa, como se estivesse no espaço. E uma tela gigante vermelha pulsa de repente a mesma frase. Olha como é rápida essa tela. Agora eu vou colocar em câmera lenta para você ver com calma, para que você veja o que está sendo impresso no subconsciente da audiência, propositalmente. Quem controla a mídia, controla a mente. E aí na tela você vê que na área que estava o olho gigante aparece a cantora. E por trás dela, novamente a palavra mente. E logo em seguida, novamente a palavra controle. Sabe por que ela faz isso? A resposta é muito simples e eu acabei de decifrar visualmente para você aqui agora. Ela está abrindo um portal espiritual de um culto a uma entidade que vai controlar a mente da audiência através da sua sacerdotisa. O nome dessa sacerdotisa, Beyoncé. Esse vídeo que eu acabei de te mostrar da abertura do show é uma evidência que um show é um culto de adoração a uma entidade espiritual, um portal dimensional aberto através desse artista que entoa suas músicas. E tudo que ela vai cantar a seguir é recebido como uma oferta a essa entidade espiritual. E principalmente a oferta principal que é trazido até a presença dessa entidade espiritual, sabe o que é? É a audiência. É você. E eu vou usar um termo que para alguns pode parecer meio bobagem, né? Mas esse termo é bastante comum dentro do ambiente do esoterismo, do ocultismo, que o termo é encantamento espiritual. E esse encantamento lança sobre a sua audiência tudo o que a entidade ordena à sua sacerdotisa. Então aquele palco se torna um púlpito, de onde sai a mensagem que vai inundar a sua mente. E é por essa razão que ela tem que fazer uma performance brilhante. É por essa razão que ela tem que ser uma deusa, uma diva. Por quê? Porque isso vai distrair você de entender que no fundo você está dentro de um culto, mas você está cultuando quem? A cantora. E sabe por que isso? Porque ela precisa fazer com que a energia espiritual que é emanada da resposta da audiência seja lançada nas regiões celestiais que você não vê, mas através daquele portal que foi aberto para empoderar quem? A entidade espiritual que está por detrás daquilo, lançando sobre a audiência encantamentos espirituais. E o que se manifesta no mundo natural, no mundo que você consegue ver, sabe o que é? São sentimentos que nascem na sua mente, no seu coração. Algumas pessoas vão se sentir empoderadas, porque afinal de contas as músicas comunicam isso. Outras vão se sentir profundamente deprimidas ou tristes. Outras pessoas vão sair dali desesperadas para fazer de tudo para se parecer com a sua cantora. Isso chama-se idolatria musical. Aí aparece um cidadão, um crente, alertando sobre a palavra de Deus, e o gatilho imediato semeado na sua mente é a repulsa a esse cara e a repulsa ao Evangelho de Jesus, e esse cara é um louco varrido, um ortodoxo, um fanático. E se você acha que eu sou realmente esse fanático, então, como é que você explica a confissão da própria Beyoncé ao receber um espírito chamado Sasha Fierce, que, segundo ela, Sasha Fierce é uma persona que separa a sua persona confiante no palco da sua personalidade mais reservada, daquela menininha lá da igreja. E ela diz o seguinte: olha, tem uma outra pessoa que assume quando é a hora de eu trabalhar e quando eu estou no palco. Dá uma olhada nessa entrevista. I'm Sasha Fierce. Wow. You really are Sasha Fierce. I just thought the whole, can you put the CD cover up there? I thought the whole way you did that was so fantastic. So you are Sasha Fierce. Yes, this side of the album is I Am. Em psicologia, essa persona é chamada de alter ego.
que é a exteriorização de uma segunda pessoa dentro de si, ou seja, alguém que leva uma vida dupla. Esse termo alter ego passou a ser comumente usado no século XIX, quando o transtorno dissociativo de identidade foi descrito por psicólogos. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Sasha Fierce. Sasha Fierce. So, like when you're getting ready to go on stage and perform, does Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. Then Sasha Fierce appears and my posture and the way I speak and everything is different. Nota que nesse vídeo especificamente a Beyoncé fala explicitamente que, abre aspas, que usualmente antes de entrar no show, esse alter ego takes over. Ela usa essa expressão, takes over. Essa expressão significa tomar o controle. Deixa eu te explicar uma coisa. Conversa fiada. A Bíblia chama isso de possessão demoníaca. É por isso que um portal é aberto, porque ela precisa de uma sacerdotisa possessa. A Bíblia nos ensina que o Espírito de Deus habita no homem quando esse homem recebe Cristo no seu coração. E quando isso acontece, a pessoa é selada por Deus e passa a ser posse exclusiva de Deus e se torna alguém que dá honra a Deus através da sua vida e atitudes. E nenhum outro espírito entra nessa pessoa. Isso me remonta ao passado da sua história. Por quê? Porque nem todo mundo que canta no coral significa que é salvo por Jesus Cristo. Agora é interessante, se você estuda um pouquinho mais sobre Sasha Fierce e como que eu faço isso quando você estuda o significado dos nomes. Todo nome tem um significado. O nome Sasha, por exemplo, significa defensor, auxiliador da humanidade. Sasha é um nome de gênero neutro de origem eslava, russa e ucraniana, que significa defensor e ajudante da humanidade. Este nome sólido e heróico é a variação e diminutivo do nome grego Alexander, ou Alexandra, que significa defender um nome. Remonta a Alexandre o Grande. Curioso. Cultura grega. Será que é coincidência? E a palavra fierce significa agressividade. Então essa persona, e aqui eu digo que essa entidade espiritual que toma posse de Beyoncé se chama defensora feroz ou agressiva, o que talvez possa justificar a aparência que o seu rosto toma em vários trechos de várias das suas performances ao vivo. Dá uma olhada nessas imagens aqui. E eu vejo muito vídeo, inclusive de crente, tá? Falando, tá endemoniada, sem saber o que tá falando. Não conhece o que está falando, como eu tô te propondo, te trazendo fatos, livros e aspectos espirituais contundentes que comprovam o ambiente espiritual onde ela está. Agora me responde uma coisa, se você de fato conhece a Bíblia, ou talvez se você não conhece, deixa eu te explicar uma coisa. Quando que um cristão jamais precisou de um defensor agressivo para ocultar uma suposta timidez de uma personalidade reservada? Pelo amor de Deus, isso é conversa fiada, conversa para boi dormir. Não cai nessa conversa fiada. Presta atenção, dá uma olhada nas músicas do álbum que leva esse mesmo nome de Sasha Fierce. É uma salada espiritual esse álbum e também um trunfo para o empoderamento feminino. Por exemplo, a música If I Were a Boy, se eu fosse um menino, né? Ela ensina como os homens devem tratar uma mulher, o que para a sua audiência feminina isso é o máximo. Aí tem Halo, Ave Maria, que trazem claramente conotação espiritual. Dentro desse contexto, existe o simbolismo africano e o afrodiaspórico. Beyoncé também tem utilizado símbolos e práticas espirituais de tradições africanas e afrodiásporas, que em seu álbum visual Black is King de 2020, referências a religiões tradicionais africanas como o voodoo e a santeria. Esses sistemas espirituais muitas vezes são associados a símbolos específicos, como máscaras, pinturas corporais e representações de orixás ou divindades que ela utiliza.
Tá, mas e daí? O que isso significa? E aqui eu vou tomar a liberdade de utilizar um trecho de uma mensagem que eu recebi essa semana de uma pessoa extremamente educada, claramente ela de religião africana, e ela me mandou uma mensagem que eu achei bastante interessante. Dentro desse contexto ela se torna extremamente pertinente. Ela escreveu o seguinte para mim, abre aspas: na espiritualidade africana não temos Jesus como nosso Salvador. Acreditamos que não precisamos buscar um Deus exterior, pois nós somos deuses capazes de materializar tudo o que imaginamos de dentro para fora, não de fora para dentro, como vocês ocidentais fazem. Fecha aspas. É óbvio que isso é contrário às escrituras. É óbvio que essa pessoa que me escreveu, e respeitosamente eu coloco aqui, ela não crê na palavra de Deus, não crê Jesus como Messias. Então, o que me salta a atenção é que ela começa a colocar dentro da sua egrégora exatamente a mensagem de que Jesus não é necessário. Por quê? Porque é a raiz da sua origem africana. Estou sendo preconceituoso? Não. Eu estou trazendo um fato. Em alguns de seus vídeos musicais e performances, Beyoncé utilizou simbolismos que claramente apontam para tradições ocultistas e esotéricas. Por exemplo, no vídeo da música Formation, há referências sutis a práticas de voodoo, que é a espiritualidade afro-americana no sul dos Estados Unidos. Esses elementos incluem gestos manuais, símbolos geométricos e figuras que lembram práticas místicas. Ou seja, ela está trazendo a sua audiência dentro de uma egrégora que tem voodoo. Outra influência espiritual, simbolismo feminino e divindade. Beyoncé também explora o conceito de divindade feminina nas suas obras. Em vídeos como Hold Up e Sorry, do álbum Lemonade, ela é representada como uma figura de poder, que muitos interpretam como uma deusa ou uma sacerdotisa. Isso reflete uma reverência pelo feminino divino e o empoderamento das mulheres, algo que é central em muitas tradições espirituais e místicas. O que eu quero dizer com isso é paganismo puro, não tem nada a ver com a origem lá de Houston, naquela igrejinha metodista. Tá vendo quão distante ela foi? Referências diretas à maçonaria e ao olho que tudo vê. Outro símbolo que é frequentemente utilizado por Beyoncé é o olho que tudo vê, que é aquela formação com as mãos em um triângulo e o olho por detrás, né? Que esse símbolo alguns associam à maçonaria ou aos Illuminati. Eu associo a ambos. Embora Beyoncé tenha negado qualquer filiação com tais grupos, né, o uso desses símbolos em sua arte visual e performance apontam claramente para uma aliança com essas filosofias. E como eu expliquei, o que esse símbolo significa, a luz de Horus ou a luz do próprio Lúcifer sendo lançado sobre a sua audiência. Mitologia e alquimia também são outros elementos. Beyoncé também faz referência à mitologia clássica e à alquimia, que significa mágica, prática das magias, que é condenado por Deus na palavra dele. Em Lemonade, por exemplo, ela usa a alquimia como uma metáfora para a transformação emocional e espiritual, passando por várias fases que correspondem às etapas alquímicas no processo de autoconhecimento e cura. Isso, trocando em miúdos, se chama bruxaria, e isso é condenado também na palavra de Deus pelo próprio Senhor dos Senhores, que um dia, lá em Houston, ela cantava louvores. Alguns dos símbolos de Beyoncé têm de fato sido alvo de diferentes interpretações. Alguns acham que isso é somente uma expressão artística e outros acham que isso de fato é uma prática ocultista e esotérica. O que você acha depois desses fatos que eu te mostrei? No entanto, para muitos fãs, essas referências são uma maneira poderosa de conectar a arte de Beyoncé com temas mais profundos de espiritualidade, poder e identidade cultural. Isso nada mais é que uma forma bonitinha de dizer: você está submerso em um mundo espiritual. Sabe de uma coisa? Eu poderia ficar aqui falando horas e horas, mostrando simbologias, analisando letras de música, mostrando por A mais B o ponto que existe a influência
do diabo por trás da música de Beyoncé, que controla a mente dos seus fãs. Eu sou alguém que exagera nas minhas conjecturas e devaneios. Então faz um teste simples e faz um teste para ver se a sua mente não está presa dentro de uma egrégora. Sabe como é que você faz isso? É fácil. Tenta ficar 3 dias, 1 semana ou 1 mês sem ouvir absolutamente nada da Beyoncé. Tenta nesse período simplesmente forçar a sua mente a pensar em qualquer outra coisa senão essa cantora. Tenta nesse período não olhar sequer uma foto, ou um pôster, um clipe, uma roupa que lembre. Tenta fazer desaparecer na sua rede social tudo que aparece sobre ela. E seja sincero com você mesmo ou você mesma, né? Se você não conseguir vencer esse desafio com você mesma, sabe o que isso significa? Que a sua mente está presa numa egrégora. E sabe qual é o objetivo disso tudo? É simples, cegar você. Isso mesmo, mas cegar de ver o quê, né, Márcio? Deixa eu ler para você o que está escrito nesse livro, o que isso significa, cegar o quê? E nós lemos em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso mesmo, simples assim. O diabo quer cegar você de ver a luz do evangelho de Cristo, para que você passe por essa vida adorando Beyoncé, mas virando as suas costas para Cristo. Mas vai chegar um dia em que você vai fechar os olhos nesse mundo, e eu lamento te informar, Beyoncé não vai estar com você ali. A única coisa que vai estar ali, logo que você fechar os olhos, você vai abrir os seus olhos do outro lado, na eternidade, e você vai estar de face a face com o Criador. E na frente do Criador, entre você e ele, vai ter um livro, e esse livro é a história da sua vida. O Senhor vai estar sentado num trono branco, sublime e glorioso, como fala a própria Bíblia. E ao lado dele, o seu filho. E ele vai perguntar uma coisa bem simples para você, que eu respeitosamente vou parafrasear. O que você fez da sua vida e com o presente que eu lhe dei para o perdão dos seus pecados enquanto você era viva ou vivo? E ao lado do trono de Deus, Jesus vai estar olhando fixamente para os seus olhos. E então, nesse livro aqui, está escrito, abre aspas, Jesus falando: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso significa que naquele momento que Jesus estiver olhando para você, se você em vida tiver negado Jesus Cristo, Jesus não vai nem falar com você. Jesus vai olhar para o Pai e vai dizer: não conheço, me negou em vida. E sabe por que ele vai poder falar isso? Porque na sua frente vai estar o livro da sua vida. E nas páginas do livro da sua vida vai estar escrito tudo o que aconteceu na sua vida, inclusive o fato de você ter assistido esse vídeo. Qual vai ser a sua resposta para Deus naquele encontro? Quem foi Jesus para você, ou quem é Jesus para você hoje? Se você não tiver resposta para essa pergunta hoje, o que te faz pensar que a sua resposta vai ser diferente naquele dia? Ou seja, você não vai ter resposta. Então hoje é o tempo de você decidir. Esse vídeo não é uma afronta pessoal contra a pessoa da Beyoncé. Eu oro a Deus para que um dia ela se arrependa e volte de fato para os caminhos do Senhor. E volte de fato a cultuar aquele que ela aprendeu lá em Houston quando ela era pequena. Sabe por quê? Porque a Bíblia também diz: do que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Agora, depois de tudo isso que eu falei, você quer continuar ouvindo Beyoncé? Ok, seu critério. Mas se eu falei algo que foi realmente significativo na tua vida e você percebe que você está longe do Senhor, se acerta com Deus antes que seja tarde demais. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e tenha acrescentado alguma coisa para você. Que Deus te abençoe e até o próximo.